Boa noite. Eu sou uma das autoras do texto As Desigualdades Sociais e as Novas Relações de Trabalho, uma análise de direito comparado entre Brasil, Portugal e Itália. Meu nome é Dorinete dos Santos Bentes, sou vinculada à Universidade Federal do Amazonas como professora e vinculada à Universidade Federal de Minas Gerais como aluna do curso de pós-graduação em Direito e Justiça. O Igor Zani Nunes Correia é vinculado à Universidade Federal do Amazonas como aluno do mestrado no programa de pós-graduação Constitucionalismo e Direitos na Amazônia. O objetivo desse trabalho é demonstrar que o contrato de trabalho intermitente, nos moldes estabelecidos pela Lei 13.467 de 2017, é inegavelmente uma forma de precarizar as relações de trabalho e inverte a lógica do sistema protetivo ao trabalhador consolidado no ordenamento jurídico brasileiro. A metodologia segue a vertente jurídico-sociológica e a epistemologia da teoria crítica. O trabalho, ele analisa três legislações, de três ordenamentos jurídicos diferentes. O brasileiro, que é a Lei 13.467 de 2017, o português, que é a Lei 7 de 2009, a lei italiana, ela é de 2003, mas ela foi modificada em 2005 pelo Decreto Legislativo 81 de 2015. Para fazer essa análise de direito comparado, como o nosso tempo é muito curto, eu vou fazer de forma simultânea. Quando eu estiver falando as questões do Brasil, eu já vou inserir Portugal e Espanha de forma simultânea. Para começar, vamos ver o que a lei define, do que realmente é o contrato de trabalho intermitente. O contrato de trabalho intermitente é um contrato de trabalho de prestação de serviço com subordinação, não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviço e de inatividade, determinados em hora, dias e meses, independente do tipo de atividade do empregado e do empregador. No caso específico do Brasil, faz uma exceção, só existe uma exceção, que são os aeronautas. Não se pode fazer contrato de trabalhadores de forma intermitente, para a categoria dos aeronautas. Em todas as outras é possível. Então vamos começar. No caso do tempo, No caso específico do Brasil, pode ser horas, dias e meses, Não existe uma estipulação se eles vão trabalhar quantos dias durante o mês, quantas horas durante a semana. Não existe nenhuma estipulação na legislação para quanto tempo eles vão trabalhar. No caso português, se estipula que pode ser fazer contrato em horas, contanto que esse contrato ele seja referente ao ano. Por exemplo, você quer contratar um trabalhador por 30 horas, você vai utilizar esse trabalhador 2 horas por semana, 2 horas por mês. Como é que vai ser? Esse contrato ele tem que ser anual, ele não pode contratar simplesmente 1 hora e deixar o resto do tempo sem utilizar. Então tem uma limitação. No caso português também existe uma limitação, porque o trabalhador ele precisa trabalhar no mínimo 4 meses de forma consecutiva e no mínimo também 6 meses de forma alternada. E no período de inatividade, no caso do Brasil, não se paga nada. No período de inatividade, o trabalhador tem que trabalhar para outro empregador. No caso português, se ele pode trabalhar também para outro empregador, mas nesse período de inatividade, ele vai receber 20%
do valor que ele receberia. Por exemplo, ele trabalhou 6 meses de forma consecutiva, né? E, aliás, de forma alternada, e eles pegam esse valor, né, como se fosse anual, divide pelos 12 meses e tira um percentual de 20%. E aí esse trabalhador vai receber esse percentual. Então ele não fica sem receber. Ele recebe no mínimo 20% do que ele ganhou ao longo do tempo. No caso do Brasil, isso não existe. No período de inatividade, ele não fica, ele tem que trabalhar para outro empregador. Uma coisa interessante, né, é que no caso italiano existe, além a questão da limitação de, eles não fazem contrato por hora, né, é dia, semana, mês e ano. Não existe essa questão de horas, né? Dias, semanas, mês e ano. Eles também fizeram uma limitação de idade, que não existe na legislação nem portuguesa nem na legislação brasileira. Na legislação italiana, só pode utilizar o trabalho intermitente, né? No período que o trabalhador está iniciando na atividade laboral ou no período que ele está saindo. A idade é no caso, se a gente fosse utilizar do Brasil, de 18 anos a 24, no máximo 25, e de 55 anos para frente, né? 55 anos em diante. Então, nesse período da plena atividade do trabalho, ele não pode ser utilizado como trabalhador intermitente. No caso do Brasil, isso não existe, e no caso de Portugal também não. Uma outra coisa interessante, né, sobre a questão do contrato de trabalho é que no caso do Brasil, né, o trabalhador ele é convocado com 3 dias de antecedência. No caso português, ele é convocado no mínimo com 20 dias antes. Outra coisa, assim, diferente, né, é a questão de uma multa, né? No caso do Brasil, existe uma multa. Se o trabalhador for convocado e não comparecer ao trabalho, ele será punido por isso, né? Ele vai pagar 50% do valor que ele deveria receber se tivesse trabalhado. Isso, na verdade, é só para relembrar aquilo que eu falei no início, né? A lógica de proteção ao trabalhador, ela foi invertida. Na verdade, eles estão igualando o trabalhador e o empregador como se estivessem nas mesmas condições e, às vezes, até desprotegendo de forma desproporcional o trabalhador. A legislação portuguesa, só para relembrar, né? A legislação portuguesa que trata do contrato intermitente é a Lei número 7 de 2009 e nós analisamos os artigos de 157 até o 160, que ele trata especificamente sobre isso. No caso da legislação italiana, nós analisamos o decreto legislativo número 276 de 2003 e agora, né, esse decreto está regulamentado no artigo 13 e seguintes, né, do decreto legislativo número 81 de 2015. Se nós fôssemos concluir, né, para concluir o trabalho, já que o nosso tempo é muito curto, né, nós poderíamos dizer que o contrato de trabalho intermitente que foi implementado no ordenamento jurídico brasileiro, ele precariza os contratos de trabalho, ele transfere ao empregado o ônus que cabe ao empregador, ele desrespeita os princípios constitucionais e princípios trabalhistas e normas internacionais de proteção ao trabalhador. Ele, na verdade, dá início a essa inversão da lógica protetiva que caracteriza o direito do trabalho brasileiro. Tudo isso amparado pelo próprio ordenamento jurídico brasileiro. Uma forma que nós teríamos de modificar essa situação é a organização dos trabalhadores nos seus sindicatos.
considerando que a Lei 13.467 de 2017, no seu artigo 611-A, define que as convenções coletivas e os acordos coletivos de trabalho prevalecem sobre a lei em determinados aspectos, e no seu inciso 8, ele diz que pode regular o trabalho intermitente. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de apresentar esse trabalho. Muito obrigada.